Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 38. Hoje eu tenho um prazer muito grande de estar recebendo o Caio Tenório aqui nos estúdios do Seu Pod no Futebolaço Podcast. E antes de eu começar o papo com o meu convidado, aqueles pedidos de sempre. Pedir para você deixar o like no começo da resenha, que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar também o sininho das notificações. É importante estar seguindo a gente lá no Instagram, porque lá no Instagram vocês veem a agenda da semana, vocês podem estar acompanhando nossos próximos convidados e tem aquele cortezinho de rios marotos também. É importante seguir a gente no TikTok, acabamos de bater 29 mil seguidores, muito obrigado a galera que tem acompanhado a gente lá, e o nosso canal acabou de bater 30 mil inscritos há 2 dias atrás, muito obrigado, vocês têm dado uma força bem bacana pra gente aí. E falando desse local maravilhoso e magnífico que eu gravo aqui, ó, os estúdios do Seu Pod, você que quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual, o seu podcast, o Seu Pod é o local correto. A gente fica aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, número 700. Eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui, tanto o número de telefone deles, como também as redes sociais. Quer gravar o seu podcast? Esse é o local. Sem mais delongas, uma salva de palmas para Caio Tenório. E aí, Caião, muito obrigado por você comparecer aqui no Futebolaço Podcast. Espero que você goste da resenha aí. Boa noite. Nada, pô, boa noite. Boa noite, rapaziada, que tá me acompanhando aí. Prazer é todo meu. Irmão, eu tenho como praxe perguntar pra todo mundo que vem aqui a escolha da profissão. No seu caso, ser jogador de futebol. Por que você escolheu ser jogador de futebol? Então, tem até uma história que é muito engraçada, que a minha mãe, ela foi no hospital falar com o médico, né? Assim, pô, meu filho tá muito imperativo. E o médico logo falou assim pra ela, ó, bota ele em algum esporte, porque ele vai perder essa energia toda, né? E eu fazia besteira pra caralho aqui em casa. Aí ela falou assim, tá bom, vou procurar algum esporte pra ele fazer. Aí começou, né, procurar e tal. Aí tinha uma escolinha do Botafogo na época, lá perto de casa. Aí eu fui pra essa escolinha, comecei, aí no primeiro treino, assim, o professor já viu, assim, e falou assim, pô, pai, foi meu pai que me levou, né, falou, pô, pai, o moleque aí dá jeito, a gente tem um time aí que a gente treina separado e joga as competições. Aí assim eu comecei, né. Minha mãe indo no hospital procurar pra saber o que eu tinha. Cavaleiro, tinha quantos anos na época aí? Cara, eu tinha 5 anos e ia fazer 6 na época que comecei a jogar, né? Aí minha mãe logo começou a acompanhar também os jogos, né? Aquela coisa, né? Chupetinha e aí vai. Mas beleza, você começou a jogar ainda amador, mas quando foi que o negócio começou a ficar sério? Qual foi teu primeiro clube? Tu se federou quando? Começou no futsal, no campo? Como é que foi teu rolê? Então, logo depois que eu entrei, comecei a jogar muito campeonato de colégio, na escola também. Aí com 11 anos eu participei da Copa Vasco, na época. Aí a gente foi pra uma seleção ali em Caxias. A gente foi pra uma seleção ali, aí eu não passei de começo, porque era um pessoal mais velho até também. Mas foi futsal ou campo? Foi campo, nessa época. Aí depois disso, o meu tio arrumou um teste pra mim no Fluminense. Aí ele até perguntou, tu quer ir no Vasco ou no Fluminense? Eu falei, não, vou pro Fluminense, que, pô, Vasco, pô, meu time de coração, os caras lá devem ser muito bom. Aí fui pro Fluminense na época. Aí fiquei lá 8 meses, aí não me federaram na época, pediram pra mim voltar no outro ano. E logo depois eu fui pro Vasco no salão. Aí começou. Aí tu me contou até em off que esse no Vasco Salão foi futsal, né? Futsal. Aí comecei no futsal, aí jogava eu, Paulinho, Miranda na época também. E aí em off, até aproveitar o espaço, a gente tava conversando ali do Lucas Santos. Você falou que teve um jogo de futsal, que você jogou com ele. Conta um pouco de como que foi ver o Lucas jogar ainda no futsal. Eu tava até te contando. Foi assim, a gente jogou uma Copa Danone na época. Copa Danone reunia o pessoal de clube e tal, aí botava nas escolas. Aí o time da escola lá era o Lucas Santos, o Maradona, que era até um moleque que jogava no Botafogo na época. Aí, pô, os caras montavam o timaço, pô. E a gente com o time de colégio. Aí fomos jogar as quartas de finais contra o time do Robin. Caraca, o moleque amassou, mano. Aí eu logo fui perguntar, falei, caraca, esse moleque joga onde? Aí os caras, pô, ele joga no Vasco e tal. Falei, caraca, o time do Vasco então deve ser, chupetinha deve ser brabo. Aí eu joguei contra ele, ele amassou, foi bem pra caraca. Aí logo depois a gente se reencontrou no Mirim do Vasco.
Pô, maneiro. Cara, todo mundo que vem aqui é ter unanimidade. O Miranda, o Hugo Borges, o Caio Lopes. Todo mundo fala que o Lucas Santos, ou o Robinho, pra vocês que eram mais próximos, ele era um absurdo jogando na base. Realmente o Lucas Santos na base era um fenômeno mesmo? Não, pô, fenômeno. Ele dentro de campo ali, ele chovia, fazia acontecer. E era difícil tirar a bola do baixinho, filho. O moleque era enjoado, embaçado. Desde pequeno. Ele sempre é trancudinho, né? Sempre pequenininho, jogava pra caramba. Mas por que tu acha que o Lucas até hoje não virou ainda no profissional como se esperava dele? Ele até foi lançado no profissional, aí tava destruindo a Taça São Paulo, que vocês foram vice-campeão. Sim. A gente vai falar da Copinha daqui a pouco. Aí ele vai ao CSKA da Rússia, joga um pouco lá, não é comprado, volta. Na época a torcida do Vasco revoltada, porque achou que o valor que ia comprar foi baixo, acabou que ele nem foi vendido depois, sim, acabou saindo de graça. Aí teve a oportunidade no Carioca de 19, ficou pra 20 e acabou indo agora pra Tombense. Cara, então, eu sempre falo que não tem a receita de bolo assim, tipo, o cara vai fazer isso e tal e vai virar. Cada um tem um seu tempo assim, pode ser que o cara não vire no Vasco e vire em outro lugar. Então, o futebol é muito assim, pra uma certa equipe o cara, pô, não vale, mas pra outra vale. E eu acho, mano, que tipo, ainda dá tempo do moleque mostrar o futebol que ele realmente mostrou na base, até no Profi assim no começo. Eu acho que ele ainda vai dar muita alegria pra família dele, que merece, e pra ele também, né? Por tudo que ele passou também. Tu acha que o caso do Lucas vale mudar de posição? Porque o Lucas na base eu lembro dele jogar de 10 e de ponta. Sim. Tu acha que no profissional jogo, quando é muito choque, talvez ele tenha que mudar, na tua visão de jogador, tu acha que de repente ele encaixaria numa outra posição ou tu acha que tem que insistir mais mesmo? Tipo, na base ele jogava muito de 10, centralizado, armando o jogo. E logo na copinha até ele foi de ponta. E foi onde ele se destacou. Eu acho que na ponta, onde porque ele é muito rápido, né? E ele corta pra direita e pra esquerda. Então eu acho que ali ele ia se dar muito bem. Eu lembro em termos de estatura o Soteldo. Sim, pô. Soteldo. Eu acho que o Soteldo só é um pouquinho mais parrudinho, se eu não me engano. O cara com a estatura dele tem que ser muito, muito, muito diferente mesmo. Torço muito pro Lucas, o Lucas inclusive deve vir aqui. A gente não conseguiu encaixar a logística da Tombense do jogo com o Vasco, mas nas férias o Lucas vai estar aqui, vai ser um prazerzão ouvir dele, né? Que as pessoas falam muito dele e chega a hora, tem que ter a hora... Ele é muito engraçado. Dele falar dele mesmo. Mas, Tenório, vamos lá. Aí quando chega aquela Taça São Paulo de 19... Eu já acompanho vocês desde mais novo. O time ele foi à final, poderia ter sido campeão. Acho que fez muita diferença o Miranda não ter jogado a final, que era um dos principais jogadores do time, infelizmente. O Vasco acabou tomando 3 ou 2 gols, né? O jogo foi para os pênaltis. Conta como é que foi a montagem daquela Taça São Paulo. Vocês já estavam confiantes de que o time ia longe ou vocês foram sentindo a competição no decorrer? Como é que foi a preparação para aquela Taça São Paulo? Então, aquela Copa, eu acho que era, se eu não me engano, a minha terceira lá no Vasco. Era a terceira Copa São Paulo. E, cara, ali os caras montaram uma estrutura, pô, gigantesca pra gente. Com nutricionista, com psicóloga, que eu acho que é muito importante. Foi todo mundo. E os caras, no começo, assim, reuniram a gente. Falaram assim, ó, o time tem condições e tal de chegar na final e tudo mais. E eu acho que no decorrer da competição, a gente foi acreditando. Teve até o trabalho da Carolzinha, que era psicóloga na época, que ela botou um quadro assim, de todos os times que a gente ia jogar. Aí falou assim, ó, rapaziada, toda vez que a gente tirar um time aqui, a gente vai marcar um X no time. Então isso aí foi até uma motivação a mais pra gente ir bem na competição. Qual é o jogo mais emblemático, o jogo que tu tem gravado na cabeça até hoje? Então, o jogo mais emblemático, cara, pra mim teve 2 jogos que marcaram assim na copinha. Que foi o que eu voltei, porque eu não tava jogando essa copinha. Eu não tava jogando, eu tava assistindo da arquibancada. Porque na época o Natan tinha ido pro time e os caras estavam querendo vender o Natan na época, se eu não me engano. Aí entrou o Natan e entrou o Thales nos 2 primeiros jogos. Aí o time não foi muito bem. Eu acho que ganhou de 1-0 no primeiro e no segundo, eu não lembro o resultado. Mas enfim. Aí o treinador virou e falou assim, pô, a gente passou de fase, né? A gente ia pegar o Juventude. Aí, nessa fase, eu entrei no time.
titular. Aí depois dali eu joguei o ano todo e subi pro profissional, na época. Aí a gente foi embora, chegou até a final, quase foi campeão. Por detalhe, o time também do São Paulo era um time muito qualificado. Se tu vê aí, a maioria dos moleques que estavam jogando a final lá, Antony, foi o Barcelona, esqueci o nome dele. David Neres? Não, foi depois. É um ponto, que ele tava até no Bahia um tempo desses. Não vou lembrar agora. Mas, enfim, o Luan, que tá jogando Sim, Luan volante, muito o volante. bom. Tipo assim, tinha muito moleque que tava jogando ali que hoje em dia tá... Pô, tu falou do Antony, hoje tava rolando um zoom aí de que o United tentou tirar ele do Ajax por 90 milhões de euros e o Ajax não liberou. Eu vi. Ele tava jogando contigo Pô, lá. mano, fenômeno. Tu já viu que o cara era diferente. E, mano, o nosso time, eu acho que mais por a gente jogar desde pequeno junto, então a gente se conhecia muito, muito. Então acho que isso foi muito importante na final e, pô, por detalhe, nos pênaltis, né, a gente não se consagrou campeão. Teve um gol de falta do... O Vasco tá perdendo 2x0, não foi isso? 2x0. Aí o Thiago Reis faz um gol e no finalzinho o Robinho, o Lucas Santos faz um golaço de falta e aí vai pros pênaltis. E ali, cara, foi um marco assim, porque foi, acho que pra todo mundo assim, a primeira vez de um estádio lotado, amarrotado. Tanto com a torcida do São Paulo, quanto com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco foi. Os caras botaram ônibus, vans, caraca, a torcida do Vasco é isso. E lotaram o estádio, mano. Caiu uma chuva do caraca. E nos pênaltis a gente, infelizmente, não ganhou. Agora falando daquele elenco, por exemplo, o Thales Magno naquele time não era titular, ele até começou os primeiros jogos, mas o titular mesmo, e foi artilheiro da competição, o Thiago Reis. O Thales Magno acabou na outra copinha se firmando e acabou indo pro time profissional que o Luxemburgo puxa ele. Já dava pra ver que o Thales era diferente? Ali? Cara, o Thales, eu conheço o Thales desde o Sub-9, assim. Caramba. Sub-9, eu acho. E ele sempre foi muito habilidoso. Ele sempre foi grande e muito habilidoso. Então todo mundo falava, quando ele era pequeno, esse moleque aí, ele, pô... O moleque vai pegar a canja de jogo mesmo. E ele veio do salão, né? Ele jogava salão. Então, essa pisadinha, pedalar, ele tem muito isso. E, pô, ele teve uma evolução monstra, né? Porque subiu um novo, com a visão do Vanderlei. O Vanderlei olhou, teve até um treino contra a gente sub-20 contra o profissional. Aí, nesse treino aí, o Thales amassou. Na época era o Vinco, lateral. Thales foi pra dentro e tal, aí o Vanderlei falou, já puxou, meu filho. Aquele jeitão dele, meu filho, você vai vir pra cá, filho. Você vai vir pra cá, meu filho. Aí ele começou a jogar, estreou novo também no profissional e, cara, foi das maiores joias aí, né, recente do Vasco. Tu citou o Luxemburgo, como é que foi trabalhar com o Luxemburgo? Pô, mano, o Luxemburgo é muito engraçado, cara. Pensa num cara engraçado, o cara tem várias pérolas assim, tá ligado? Ele é um cara que me deu confiança também, né? Assim que ele chegou, ele não me conhecia, não sabia como que eu jogava e tal, tudo mais. E no treino assim, ele falou, Neguinho, vou te colocar pra jogar. Aí ele, vou te colocar pra jogar. Aí tá bom, aí eu falei, beleza. Aí foi o primeiro jogo dele, Vasco e Botafogo. A gente jogou de 3x0. E, tipo, ele já começou a me lançar em vários jogos. Me botou Vasco Palmeiras, em outros jogos também, e assim foi. Tu lembra de além dessa, você lembra de algum momento específico que ele te marcou? Ou até mesmo com outro atleta que você falou, pô, esse cara é diferente? Ele sempre teve um olhar muito pra base, assim. E ele, quando ele se irma com alguma coisa, não tem jeito. É aquilo ali e vai até o final. Então, tipo assim, se ele se cismasse com você, tipo assim, caraca, vou botar esse moleque pra jogar. Ele botava e não adiantava falar nada que ele botava o moleque pra jogar. Então, ele tinha muito isso. Então, por conta disso, eu acho que ele... por conta disso também, eu acho que ele revelou muito os jogadores, né? Inclusive, eu não lembro se foi ou foi o Miranda ou foi o Hugo Borges, que falou que ele gostava muito dessa questão do drible do Thales, e aí o Thales não estava bem num treino, não sei se tu vai lembrar disso, ele tenta um drible em algum lateral e perde a bola, aí não lembro quem foi que comentou, foi um dos dois, falou que o Vanderlei parou o treino e fez, tu vai até tu driblar ele, eu não vou parar, ele mandava voltar. Sabe como é que eu joguei? Sabe como eu joguei? Foi assim,
no treino, o Thales titular, né? E eu jogando na direita. Aí eu vim aqui, assim, o Thales, eu, pum, dava no Thales. Aí o Thales, pum, abriu o braço e tal, e tava mó disputa. Aí nessa aí ele virou e falou assim, caraca, neguinho, se tu fizer isso no jogo, vou te botar pra jogar. Ele falou, ô neguinho, vou te botar pra jogar, neguinho. Aí tá bom. Aí nessa aí eu joguei e foi isso mesmo. Ele chegou no treino, tipo, o Thales driblava assim. Aí ele, parceiro, tem que ir pra dentro. Qual o teu jogo? Teu jogo não é drible, não é ir pra dentro, não é 1 pra 1. Então vai pra dentro, sem medo. Então ele tirava meio que a carga assim de, tipo, caraca, mano, se eu errar. Não, ele falava, ó, vai pra dentro, dane-se, não quero saber, vai pra dentro. E o Vanderlei tinha essa parada de ser meio showman? Porque, por exemplo, uma parada que eu ouvia, o Vasco já durante muito tempo tem aquela parada dos bastidores da Vasco TV. De ir pra câmera, lá pro vestiário. Aí tem antes do jogo e depois, quando o Vasco ganha, tem aquele material todo. Aí o pessoal dizia que ele sabia que a câmera tava ligada e ele fazia umas presepalas pra aparecer pra torcida. Ah, mano, eu acho que é dele, mano. Eu acho que é a marca dele, tá ligado? A marca dele é essa. Eu acho que cada treinador tem a sua marca, assim, no seu trabalho, né? Cada treinador tem uma forma de tipo, motivar, de, tipo, depois do jogo falar. Então era mais dele, assim, do jeito dele, de falar, daquele jeito lá dele. É muito engraçado, velho. Conta alguma passagem dele ali engraçada, que você fala que ele é muito engraçado, poder falar alguma coisa. Mano, tem uma que... Cara, ele tava... Pô, não sei se eu posso contar essa, velho. Mas é muito engraçado, velho. Ele tá assim, né? No... Como é que fala? Dentro do vestiário? Não, dentro do vestiário não. Na cozinha. Ele tava na cozinha com os caras Refeitório. assim. No refeitório. Aí ele... E, tipo assim, ele gosta de brincar, zoar, assim, mas ele é paizão, tá ligado? Uhum. Ele não faz a parada, tipo assim, na maldade. Aí ele chegou assim... Aí ele... Ô, neguinho, tu gosta de comer uma banana, né? Aí ele ficava assim, lá, comendo banana esse neguinho aí, não sei o que lá. Ele falava assim, tá ligado? Aí zoando, tá ligado? Zoando, né? Aham. Aí tu olhava pra ele assim, falava, esse Vanderlei, filho da mãe, a piada. Ele gostava muito de um churrasco também, né? Gostava. Teve um, inclusive, que... Pô, tem um dele que, tipo, ele fez churrasco e tal. Aí ele falou assim, ó, pô, neguinho tem que sambar, tem que saber sambar. Pô, neguinho, pô, não sabe sambar, pô? Caraca, tu é branco, parceiro? Aí ele vinha assim, aí os caras estavam tocando assim e tal, ele falou, ei, pretinho, vem cá, vem bater no coisa aqui. Aí ele vinha, ensinava e tal, aí sambava, zoava. Então ele é muito assim de agregar também no extracampo, né? Eu lembro que teve... Ele tinha esse hábito de reunir os jogadores com a família pra fazer um pagode, pra unir o grupo, mas teve uma época que o Vasco estava já lutando contra o rebaixamento, que ele leva a galera pra Atibaia. Teve inclusive o Miranda falou que foi o treino mais pesado da vida dele. Foi esse lá em Atibaia. Mas aí o Vasco acabou não ganhando. Depois dessa parada ele não ganhou e vazou que tinha tido churrasco. Aí ele ficou puto, que nego falou assim, tá vendo aí, ó? Fez churrasco, o time não ganhou, mas eu faço churrasco direto. Quando ganha, não é o churrasco. Aí quando perde, é o churrasco. Ele tem dessa. Mas é o trabalho dele. Eu falo, cada treinador tem uma forma de agregar o grupo, de trazer o grupo pra ele. Cada treinador tem o seu estilo de trabalho. E como foi trabalhar com o Ricardo Sapinto? Ele chega com aquela forma de bad boy, de sentar porrada nos outros. Quando chegou, ficou com medo? Não, quando ele chegou, né, São Januário e tal, aí veio a comissão dele, todo mundo de terno e tal. Falei, caraca, meu irmão, tô jogando na Europa, filho. Falei, pô, esquece. Aí tá bom. Aí ele chegou, a forma de trabalhar dele, ele veio já mudando muita coisa, porque em Portugal tem muita coisa que tipo, é diferente daqui, negócio de regra, multa. Tipo assim, ele veio com essas paradas todas no trabalho dele. Essa parada é verdade? Que ele tinha um bagulho de multa, chegava atrasado, pagava multa? Tinha. Pagava multa e não era em real não, filho. Era em dólar, sei lá, euro. É mesmo? Pô. Foi, como é que pagava? Com 3, 4 meses de salário atrasado? Dava um jeito, filho. Pegava o cagiota, fazer alguma coisa, mas tinha que pagar. Tu tava no dia da invasão do CT? Eu tava. Como é que foi? Cara, foi assim, a gente tava na academia, aí tava só os goleiros, né? Na época.
Aí o pessoal chegou e tal, aí veio cobrar, aí cobrou, tipo assim, os medalhões assim, né? Cobrou o Cano na época, o Thales também. Aí foram uns 8 lá cobrar. Mas como é Na que é no época. momento? Você fica tranquilo, fica preocupado? Ah, cara, a gente fica preocupado, assim, de ter alguma coisa a mais, assim, né? De não ser só cobrança. Mas cobrar a torcida do Vasco já vinha há muito tempo sem ter alegria e tal. Tipo, o último título foi em 2011, mano. De relevância De, foi. de relevância. Então, tipo assim, é muita coisa e a torcida tipo, cai em cima, não tinha jeito. Tu chegou também a trabalhar com o Ramon, inclusive o Vasco começa o campeonato muito bem, né? Chegou a ser líder do campeonato e acaba rebaixado. Dá um pouco da tua visão daquele grupo, daquele plantel, porque assim, tecnicamente a gente olhava, inclusive a gente estava até conversando ali. O Léo Gil foi para a seleção chilena, melhor jogador do time. O Thales está arrebentando lá na Major League Soccer. O Pikachu no outono foi o melhor lateral direito do campeonato. Fernando Miguel tá bem até hoje no Atlético Goianiense. O Cano, artilheiro todo ano no Vasco, no Fluminense, a mesma coisa. O Benítez também estava bem no Vasco. No primeiro momento no São Paulo foi bem, mas depois deu uma queda. E como é que aquele time foi Castan, pô, campeão da Libertadores, jogando Champions League. Por que aquele time foi rebaixado, Caio? Cara, isso aí é uma coisa que não dá pra explicar, porque se tu vê, como tu falou, no papel, mano, o time era absurdo, mano. Tipo, tinha um cara fazedor de gol, tinha um cara que marcava pra caraca, o cara que sabia jogar, tinha os moleques da base que estavam subindo. Então foi uma coisa assim que, tipo, se tu parar pra pensar mesmo, tu fica perplexo como aconteceu aquilo. Mas qual é a tua teoria para aquele rebaixamento ali? Aonde que você falou assim, "Ih, mano, vai dar merda"? Cara, então, a gente começou bem o campeonato, só que, na minha opinião, era pra gente ter, tipo, mantido assim, porque a gente é líder do brasileiro nessa época, aí é líder e tal, tem uma ascensão assim, e eu acho que a gente relaxa nessa aí, entendeu? Porque o nosso time, meu irmão, a gente jogou 3 jogos ali, reativo e tal, e saindo e tal, fazendo os gols. E a partir do momento que a gente sai, tipo, sai pra jogar e tal, a gente acaba perdendo muitos jogos. E aí vem o Sapinto também, e aí a gente perde, tipo, 15 jogos que foram determinantes pra queda. O Luxemburgo, quando chega, o time ainda começa a dar uma Sim, levantada no e depois final, no estagna de final, novo. Acho que se tivesse mais 4 rodadas ali, mais ou menos, dava pra E salvar. pra pior que quando o Lucha chega, o time era o primeiro fora da zona, não tava na zona ainda. Ele Não tava. começa até bem, mas o time entra na zona com ele. Não tava. E, cara, o Campeonato Brasileiro é muito. Se tu começa, tipo assim, metade do campeonato, tu tá ali embaixo, meu irmão, pra tu recuperar, é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Tem que fazer uma campanha mesmo absurda pra recuperar. E é a hora que o bicho pega, né? Que é o time que tá lutando contra rebaixamento, a gente querendo ser campeão, pra Exatamente, Libertadores. exatamente. Aí o bicho pega, que tu pega, tipo, um time fora, aí tu pega um Inter fora que tá brigando por título. Aí tu pega o Sport que tá brigando por rebaixamento na época, né? Junto com a gente. Então, tipo, fica jogo muito disputado e acaba. O extracampo atrapalhou? Quando eu digo extracampo, não era o relacionamento do grupo. É mais a questão mesmo de estrutura, de salário, aquelas confusões políticas. Interferia no ambiente de vocês? Cara, então, a gente sabe, né, que o Vasco, tipo, há muito tempo já vem com a política dando o que falar, né? Dando o que falar há muito tempo. Só que, tipo, a gente tentou se blindar ao máximo, cara. A gente tentou se blindar ao máximo pra não acontecer a queda, né? Porque, tipo, era ruim pra todo mundo. Pra todos os jogadores que estavam lá, era ruim a queda pro Vasco. E a gente não tava pensando, tipo assim, o Vasco caiu, tipo, eu vou sair. Não, a gente tava, caraca, mano, o Vasco vai cair, o Vasco não pode cair. É inadmissível um time com a grandeza do Vasco cair. Então a gente tava com esse sentimento. E, tipo assim, muitas coisas acontecendo, extra-campo e tal, e a gente tentando se blindar ao máximo. Então, é um grupo que em nenhum momento, tipo, largou, tá ligado? E a questão do salário atrasado, ela interfere até que ponto? Porque, por exemplo,
O que que... A gente, óbvio que qualquer trabalhador com salário atrasado, irmão, você tem conta pra pagar, você tem família, você tem filho, gera um monte de problema. Mas você chegou a ver alguns companheiros, algumas situações embaraçosas que começaram a acontecer por essa questão do salário atrasado? Cara, é o que tu falou. É difícil pra caramba, porque imagina, tu tá, tipo, há 4 meses sem receber. Chegaram a ficar 4 meses sem receber? Cara, eu acho que 3, bateu 3. Tipo, indo, remando. Então, quando um cara, tipo, o cara sai pra trabalhar, pô, por 3 meses de salário atrasado, tu imagina como é que fica a cabeça do cara. Tipo, um trevo. O cara também tem fatura pra pagar, tem boleto da escola do filho vencendo. Então, tipo, o cara trabalha aqui pensando no que vai acontecer, se ele vai receber e tal. Então, pô, é uma coisa que atrapalha, não tem jeito. E o ambiente no clube mudava também, porque, por exemplo, eu via nessa época, em 2020, sem querer eu fui em São Januário fazer alguma coisa, e aí conversando com os funcionários para tentar entender como é que tava o momento e tal, aí um falou, pô, quer saber quem ajuda muito funcionário? Felipe Bastos. Até que o Bastos emprestava o cartão de crédito para funcionário. Né, nessa época aí teve muita gente que trabalhou comigo assim no salão, na base toda, que a gente conseguiu ajudar. Tipo, não ajudou todos, né? Mas conseguiu ajudar porque, tipo, o pessoal que tá lá Que é assalariado, ganha o mínimo do mínimo. Não, sim, exatamente. E tá lá, tipo, pra fazer o jogo acontecer. Tipo, o cara é gandula, o cara é a tia da limpeza lá, a tia da cozinha. Então, tipo assim, é muita gente. Então, a maioria tu falou o Felipe Basto, né? Tipo, ajudava com cesta básica, ajudava com valores e tal. A gente fazia... eu juntava pra dar pra eles e tal. Então, foi um ano complicado, assim, pra todo mundo, né? Agora, pior do que isso foi 2021. Ali foi o pior ano da história do Vasco. E pela primeira vez, além de não ser rebaixado, não subiu. E de novo, você olhava o time no papel, Marquinhos Gabriel, Zeca, Cano, você tinha o Leandro Castan tava na zaga ainda, você tinha peças ali. Antes de começar o campeonato, todo mundo dizia que o Vasco ia ser o campeão e o Botafogo não ia nem subir. Muita gente duvidava do Botafogo, o Botafogo acaba campeão e o Vasco não sobe. E não sobe, né, por um ponto, não. A campanha do Vasco foi ridícula. Me explica o ano de 2021. Cara, então, eu acho que pra gente virar, a gente não virou a chave. Acho assim, na minha opinião, né? Que a gente não virou a chave. Porque a Série B, ela é outro campeonato. Tipo, diferente de tudo que tu vai ver. A Série B, tipo, o time que joga bonitinho e tal, às vezes não vai ganhar. Porque, tipo, é viagem, tipo, pra não sei aonde, longe pra caramba. É campo que às vezes não é bom, os caras, tipo, acham uma bola, pum, faz um gol e não vira. Não adianta que não vira. Então a Série B é muito disputada, muito, mas muito mesmo. Tipo, na Série A tem muito espaço pra tu jogar. Tu joga tranquilo. Na Série B, meu irmão, tu olha pro lado e tem o cara do teu lado ali. Então é um campeonato totalmente diferente. E a gente tinha um time de qualidade. A gente tinha um time de qualidade. O Marquinhos Gabriel ali na meia, aí tinha o Zeca, se eu não me engano, e tal. Então tinha o Cano tava? Tava. O Cano. Então tinha um time de qualidade. Só que aí, meu irmão, a Série B, os caras metiam um golzinho ali, filho, fechava a casinha, acabou. Não adiantava, filho, porque não fazia gol de jeito nenhum. É um jogo. Exatamente. A gente não entendeu o que era. Muito diferente desse ano. Que o Vasco entendeu o que é Série B. Pro ano que vem... Vai ter que montar outro elenco. Sim. Só que pra esse ano, o Vasco entendeu realmente o que é Série B. E o que foi mais difícil pra você na Série B? Do relato do que você lembra? A maior dificuldade? Então, a maior dificuldade é essa. Porque, tipo, na Série A, tem muito espaço pra tu jogar. Na Série B, não, meu amigo. É jogo ali, jogo de comadre. Pô, a gente pegou um jogo, Vasco e Sport, caiu uma chuva do caramba, a gente ganhou de 1-0. Era só balão. Balão. A gente entendeu que o jogo em si era só esse, não tinha o que fazer. E a gente ganhou de 1-0. Então a Série B tem muito disso, entendeu? As viagens também são bem diferentes, né? Não, totalmente diferente. Uma coisa que tu pega aqui meio que fretada, às vezes tu tem que pegar ônibus
Lá joga mais norte, nordeste, aqui é mais sudeste, exatamente. mais aqui embaixo. Exatamente. Agora, do período que você jogou, qual foi a torcida adversária que tu achou diferente? Estádio mais difícil de jogar? Pode ser Série A ou Série B. Cara, o estádio mais difícil de jogar... Se bem que esse ano foi pandemia, né? Não pegou torcida. Não, mas eu já peguei. Com Pegou? a torcida do Corinthians. É. Eu acho que mais difícil. Tipo, a torcida do Corinthians, eles ficam, tipo, incentivando o tempo todo, tá ligado? E na época a gente meteu o gol, eles começaram a cantar de novo, tá ligado? Tipo, o modo liderou, a gente falou, caraca, a gente meteu o gol, 1x0, Vasco, Corinthians, e os caras cantando ainda. Mas, pra mim, igual a torcida do Vasco, não tem. Fala como é então jogar com a torcida do Vasco. Por Cara, que a torcida do Vasco ele é diferente? Eu tava lá, né? Agora na última vitória do Vasco. Contra Tombense? Quando eu tô bem. Eu tava na arquibancada, botei o bonezinho, fiquei tranquilo. Foi de arquibancada lá. normal? Arquibancada, tava bonezinho e tal, sem camisa, bolsinha de lado. E, cara, a torcida do Vasco é... E eu sempre ia a estádio, né? Quando eu era pequeno, meu pai que me levava. Então, a época assim que eu comecei a frequentar estádio, eu fui no Maracanã e lá tinha entrado os bandeirões, na época. Aí quando entrou o bandeirão, os bandeirões assim e tal, os caras começaram a balançar. Eu falei, caraca, meu irmão, o negócio aqui é diferente. Todo mundo fala, não adianta. Qualquer jogador que tá jogando contra o Vasco fala assim, meu irmão, pegar São Januário no lotado é a parada de doido. Tu tava, pelo menos relacionado pra aquele jogo da festa da Chape? Final de 19 pra 20? Então, o da Chape, o Vanderlei me subiu, aí eu fiquei treinando, eu iria pra esse jogo. Só que aí a gente tinha, eu acho que semifinal do Brasileiro, sub-20. Aí eu desci pra jogar e no outro ano eu subi profissional mesmo. Tu foi pro Maracanã então ver não, né? Não fui. A festa foi bizarra, mano. Ah, foi... Calhacha cantou, Na época até o Peck, eu acho que tava. Eu acho que ele entrou nesse jogo. Já tava. Ele entrou nesse jogo e falou, caraca, mano, a torcida tava embaçada esse jogo. Chegou a trabalhar com o Guarim? Guarim, cheguei no comecinho. Como é que era o Guaro? Cara, o Guarim já me deu carona várias vezes, mano. É mesmo? Tipo, maluco tranquilo, do bem assim, tranquilão. Tipo, nem me conhecia, ele me levou em casa, é o cara do bem mesmo. E quem é o jogador mais engraçado que você já trabalhou? Pô, mano, tem vários. O mais engraçado assim, mano, de vestiário é o Basto, mano. Caraca, Pô, todo mundo fala. mano, que cara engraçado. O cara é muito engraçado. Agora, o mais feio pra mim é o Riquelme, nossa. O Riquelme é muito feio, meu irmão. Muito feio. Tu entra no Instagram dele aí, ele fica aqui, ó, tipo, sou lindo e tal. Caramba, mano, é muito feio, mano. Ah, por que tu acha que ele é o mais feio que já jogou? É o mais feio de todas as temporadas aí, tu pode botar aí. O mais feio. O mais feio é o Riquelme. E quem é, junto com ele, briga feia com ele, briga de cachorro grande? Pô, briga de cachorro grande, meu irmão. Pô, aquele zagueirinho lá era embaçado também, mano. Qual? O meu 1 pra 1 é muito excelente, o que viralizou essa entrevista dele, o Valber. Valber? É. Nossa! Isso aí era estranho, filho. Era estranho. Quando ele postava foto, né? Aí eu falava assim, não, mano, bota pra eu comentar lá, pô. Tu tira o comentário, como é que eu vou comentar? Aí ele, não, vocês são traíra, pô. Vocês são traíra. Já sabia. Já sabia, quer comentar feio. Agora, outro que vai nessa linha também, o futebol é lindo, mas é o Ignaldo, né? Ignaldo também é bonitinho. Ignaldo é bonitinho, pô. Bonitinho. Renovou agora. Agora ficou bonitão. Tá lindo, pô. Tá lindo, tá gato. Tá lindo. E aí, quem era de quebrar? Quebrar o pegador da base, quem era, né? Pô, pegador, mano. Mano, quando tu joga... Fica todo mundo bonito, Todo né? mundo fica bonito. Não tem um que fica feito, não tem um que se safa, mano. Todo mundo fica bonito, pô. Todo mundo pega todo mundo. Mas quem era o que se dava melhor? Pô, mano, vou te falar. O cara, vou te falar, o cara fala assim, mano, sou lindo, o Robinho. O Robinho fala, sou lindo. Tá bom, Robinho, tá lindo, jogando. Estiloso, né? Ele gosta de um estilinho diferente. Ele mete de estilinho, Eu gosto de se vestir. As camisetas de basquete também, igual eu gosto.
Agora, falando do Robinho de novo, ele sempre foi um moleque inteligente, né, cara? Não, sim, pô. Ele fala muito sobre posicionamentos de questões raciais, é um moleque que tem uma cabeça diferente. Mano, eu acho assim, eu acho que pra todo jogador é importante, né, tu se posicionar. Até pra... porque, tipo, tem muito jogador que joga e tal, tem palco pra se posicionar, mas não se posiciona, entendeu? Então eu acho importante, mano, o cara se posicionar, todo mundo sabe a opinião do cara, entendeu? E tu, como é que é o teu rolê? Qual pauta você gosta de falar, qual que você não gosta? Cara, eu já falei muito, pô. Na época o Greg até me chamava pra fazer muitas pautas raciais, voltadas ao racismo, e eu já fiz várias. Tu já Eu sofreu racismo alguma vez jogando? Cara, jogando, acho que não. Fora várias vezes. É mesmo? Várias. Fora várias. Teve alguma que te pegou diferente, tu ficou meio tristão, te deu vontade talvez de aproveitar o microfone hoje que você tem pra você fazer alguma coisa? Pô, teve uma que eu fui eu tava lavando o carro, aí eu tava com a chave assim, aí botei o carro pra lavar. Isso tu já jogando, já? Eu tava jogando já. Aí, beleza, aí o cara chegou assim pra mim e tal, eu sentado. Aí o cara falou assim, qual é, irmão? Quanto que tá pra lavar aí? Aí eu olhei pra ele assim e falei, mano, esse cara perguntou assim pra mim. E o pessoal que ficava lá, com roupa amarela tipo, do Lava Jato. Tipo, escrito, Lava Jato e tal, nananana. Aí ele chegou pra mim, aí o maluco percebeu, né, falou, pô, mano, ele não trabalha aqui não. Aí ele, tá, me desculpe e tal, não sei o que lá. Eu falei, tranquilo. O carro tava lavando assim. Aí o cara falou, não, vou pegar meu carro ali e já vim pra lavar, então. Aí eu nem respondi. Aí beleza, o cara nem voltou. Ficou sem graça. Nem voltou, E ficou o sem carro graça. era teu. O cara é meu. Felizmente é complicado mesmo. O Miranda passou um episódio chato, né? Na Copa Ele passou RS. na Copa RS. Inclusive ele prestou queixa. Inclusive ele falou disso aqui, o cara do Independente chamou ele de macaco, então ele ficou bem triste. Cara, jogar contra argentino, mano, é complicado, né? Os argentinos, eles catimbam muito e tal, e infelizmente tem esses episódios, né? A gente vê muito isso em Libertadores, Libertadores, infelizmente. infelizmente. E é tudo latino, né, cara? Tudo misturado. Pô, tudo a mesma coisa. É uma parada meio bizarra. Tenório, e o que aconteceu, cara? Você também veio de uma geração de ouro do Vasco, que é essa geração do Lucas Santos. Na verdade, assim, se a gente for parar pra fazer uma análise fria, vamos lá, o time da Copinha. O goleiro era o Alexander. Tu na lateral, com o Natão. O Natão hoje tá no Santos. Teve uma passagem legal. O Boa Vista foi bem, agora tá no Santos. Aí a zaga era Miranda e o... Era Miranda... Graça, não. Era Miranda o Menezes era reserva. Miranda e Ulisses. Beleza. Os dois estão no Vasco até hoje. Mas ainda também não confirmaram. Na esquerda era o... Coutinho, que nem sei por onde anda, tendo sido Coutinho. Cara, o Coutinho tá jogando acho que no Barra, se eu não me engano. Aí a cabeça da área era Bruno Gomes e Caio Lopes. O Sim. Caio Lopes também não firmou no Vasco e hoje... Era Bruno Gomes e Lineker, aí depois o Caio Lopes foi pra meia, na época. Nesse time eram os três, era sim, Lineker, Bruno Gomes e Andrei. Aí era Lucas Santos, João Pedro, Thiago Reis com Thales, né? Revezava ali. A base do time era esse. Sim. Dessa galera inteira que eu citei aqui, o único que tá firme hoje, podemos dizer, destaque do time dele é o Thales. E era uma geração que tinha muita esperança. O Ulisses tá recuperando agora da cirurgia de tornozelo. Sim. O Miranda teve o problema do doping. O que aconteceu para essa tua geração até hoje ainda não ter virado? Cara, eu acho que cada um seguiu... a gente buscou o nosso espaço no profissional. E cada um seguiu o seu futuro, mano. Porque, tipo, o futebol, ele é assim, tipo, não deu certo em um lugar, aí, às vezes, tipo, tu vai em outro e tal, aí tu se destaca, tu tem mais sequência e tal. Porque, às vezes, o cara, tipo, não tem essa ascensão por não ter a sequência. Então, isso, às vezes, acaba atrapalhando e o cara, tipo, não vinga. Por exemplo, o Thales, tipo, jogou 2019... 2020, né? Foi salvo em 20. Foi vendido no mês de 2020. Então, 19 e 20. Tipo, teve uma sequência maneira. O Lucas Santos teve uma sequência, tipo, de começo, mas depois não manteve.
O Thiago Reis também, tipo, de começo foi Foi artilheiro. bem. Só que aí ele parou no Maxi Lopes, que na época jogava. Então, tipo, não teve tanta sequência. E agora tá bem, né, no Botafogo. Ele tá bem pra caramba no Botafogo, tá metendo vários gols. Botafogo de São Paulo. São Paulo, o Thiago. O Thiago, ele tinha uma finalização, assim, diferenciada. Cara, tipo assim, o Thiago era o cara que ficava sumido do jogo, assim, por exemplo. Mal comparando o Cano. Ele é pouco participativo no jogo, mas quando a bola chegava limpa, dificilmente ele perdia gol. Cara, o cara finalizando, aquela chapadinha dele era chata. Agora, o que eu acho que o Thiago precisava melhorar pra ele virar mais jogador é, por exemplo, nesse time aí, o Vasco jogava muito reativo, tomava muito sufoco, e aí quando o time roubava a bola, precisava de um pivô. É aí que o Ribamar ganha a vaga. Porque o Ribamar era tecnicamente muito limitado, mas era um cara que brigava, dava trombada, ele era fortão, conseguia segurar uma bola, bola alçada, ele raspava. O Thiago, ele tinha essa dificuldade de dominar a bola, fazer um pivô. Ele era o cara da finalização. E hoje eu acho que o jogo mudou muito. O jogador que ele é só bom numa coisa, ele tem cada vez menos espaço. Sim, tem que ser mais completo. Hoje, por exemplo, o Ponta, ele, inclusive, eu tô vendo esse dilema hoje no Vasco. Por exemplo, Alex Teixeira, alguém discute a técnica dele? Bizarro. Mas ele tava vindo de férias, há bom tempo ele já não joga aberto, ele vem jogando mais... É a tal da intensidade, né? Então, assim, hoje o ponta, às vezes, dependendo do time, ele passa mais tempo correndo atrás do lateral ou do ponta adversário do que propriamente atacando. Então, hoje, quando você pensa num atleta, é sempre com a bola, a parte ofensiva, e sem a bola, a parte defensiva. Sim. Você tem que participar do jogo como um todo. Teve até um treinador que na base, ele usava muito isso, que era o Marcos Valadares, que até passou um profissional. Ele falava assim, cara, o jogador, ele tem que trabalhar em todas as funções. Então, tipo, ele botava o lateral esquerdo na direita. Isso no treino, né? Na esquerda e na direita. O zagueiro, ele botava de meia. Pro cara ter noção do que é, tipo, ocupar o espaço. Entendeu? Então, todo mundo fazia função, cumpria função no time. Por isso que o time foi longe, naquela época. Porque, tipo, cada um cumpriu a função. É um cara que eu torço pra caramba, que apareceu no cenário. Que é um cara que tem uma visão... Do Vasco, depois, acho que ele foi pro Atlético Mineiro, teve uma proposta, acho que foi isso. É. Qual foi a maior dificuldade que você, Caio, teve quando subiu? Então, eu, quando subi, eu sempre fui um cara que tinha muita explosão. Tipo, a parte ofensiva era muito boa. Sendo que a parte defensiva não era tão boa. Então, acho que isso também foi uma coisa que influenciou negativamente em mim. E uma parada também que é se melhorar, né? Tu melhora. Tu vê os espaços que você tem que estar, na marcação também, na hora de botar o corpo e tudo mais. Então, é uma parada que você aprende. Mas o bom é ter, que é ofensivo. E qual foi o teu melhor jogo no profissional que tu guarda com carinho? Então, tem dois jogos assim que eu guardo com carinho. Que é o do Botafogo, que o Vanderlei me coloca nesse jogo. E o do Flamengo, que eu dei assistência pro Thales. Esse jogo tu foi muito bem. Inclusive o Felipe Luiz passou um dobrado contigo naquele lado direito ali. Inclusive tu rouba a bola dele, eu driblei ele, alguma coisa assim pra dar pro Thales, não foi? Não, eu roubo a bola do Bruno Henrique. Tu rouba a bola do Bruno Henrique. Assim no meio de campo, aí dou o tapa assim, aí passo pelo Felipe Luiz e dou o passe. E o que faltou, Caio, pra tu confirmar no profissional o que tu vinha fazendo na base? Eu acho que faltou sequência, assim. Eu também não aproveitei, assim, as oportunidades que eu tive. Isso aí eu raciocino e falo. Não aproveitei algumas oportunidades. Só que, depois, por exemplo, depois desse jogo aí, eu tomei amarelo e não joguei contra o Inter. Aí joguei contra o Corinthians, sou Januário. Aí não fui tão bem. Aí depois que eu não fui bem no jogo contra o Corinthians, eu já não joguei, entendeu? Então foi muito isso. Tu acha que faltava uma sequência? Jogava um jogo bem e continuava. No primeiro ruim, tira. Exatamente. E o que tu vislumbra da tua carreira ainda, Caio? Cara, eu sou um cara que tem a cabeça muito no lugar, assim, em questão ao tempo, né? Então, eu depois que eu saí do Vasco, que eu fui lá pro Azul, joguei o estadual lá. Paranaense. O Paranaense. Eu mudei totalmente a forma de pensar, tipo, como atleta.
Então, tipo, hoje, eu sou um cara que, tipo, tô mais forte fisicamente. Tipo, negócio de percentual de gordura, tipo, desceu bastante. Até a rapaziada do Dang lá, do For Health, que me ajuda lá. Então, tipo, é uma parada que faz diferença, tá ligado? Faz diferença. Na hora de tu tá no 1 pra 1 ali e tu ter o gás pra ir e voltar. Então, hoje, tipo, a minha cabeça tá muito diferente do que tava há um ano atrás. Não, isso é natural, é o processo de Sim, maturação. exatamente. É o processo de maturação. E tu acha que hoje os clubes têm pouca paciência com o atleta? É tipo, 2 anos, não deu, tchau, vai embora, bota outro. Ah, cara, hoje em dia eu costumo falar que nós somos mercadoria, né? De certa forma, sim, do futebol, sim. Futebol é mercadoria. Então, tipo, tu não foi bem, é o que a gente tava falando também. Tu não foi bem em um lugar, tem outro lugar que tu vai se destacar. E, tipo, a vida não acabou por conta disso. Ninguém morreu por conta disso. É só a questão de, tipo, ali tu não encaixou. Em outro lugar você vai encaixar e vai embora. Tu ficou chateado pela tua saída do Vasco ou tu saiu de boa? Cara, então, por ser torcedor também, e tipo, querer tá no processo, querer ajudar, eu acho que tu fica, tu fica chateado. Claro, não tem como, pô. Tá jogando no Vasco. Então, não tem como tu não ficar chateado. Mas é um processo, pô. Um processo do atleta que todo mundo tem que passar. Quem não passou vai passar. Então, é um processo natural que todo mundo tem que passar. E onde você acha que você, Caio, poderia ter ido melhor? Você, de certa forma, se culpa de alguma coisa? Você acha que deu alguma brecha? Porque, de certa forma, você jogou 20, 21, foram 2 anos, né? Foi No 2 anos. profissional. Olhando pra trás, você acha que não foi um processo simplesmente natural, que faltou paciência? Ou que você, Caio, realmente deixou a desejar em algum aspecto? Ah, cara, eu acho que engloba os dois lados. Tanto da paciência quanto do meu lado. Eu acho que se tivesse os dois, encaixaria perfeitamente e eu estaria jogando, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e eu queria ouvir de você como atleta, antigamente, antes da Lei Pelé, o atleta ele ficava preso ao clube. E hoje, quando você chega ali, quando o jogador ele é promissor, ali do 15 para 16, quando é a época dele fazer o primeiro contrato profissional, você faz de 3 ou 5 anos, é a hora de fazer o primeiro contrato. E, por exemplo, você pega a história do Edmundo, já no profissional do Vasco, jogando com a ajuda de custo. E hoje tem menino que já sobe com salário de 40 mil, 30 mil, 50 mil, morando aqui na Barra da Tijuca, no Recreio. Aí Não, o futebol mudou, né? Diferente. você acha que... Você pode falar de você ou até dos seus colegas mesmo. Você percebe que alguns meninos, nesse momento, quando é estrelinha da base, já pega um contrato bom, muito novo, alguns deslumbram, acho que já resolveu a vida, porque aí começa, baba ovo, um monte de menininha pipocando, já tá um carro maneiro, morando aqui na Barra da Tijuca e tal. Você vê muita gente deslumbrando com essa questão. Tem, pô, tem muita gente que deslumbra. Tem vários casos no futebol que tu vê, tipo, um moleque conquistando, tendo a ascensão e caindo. Tipo, não rendendo o que deveria render. Alguns têm até a sorte, não foi aqui, tipo, outro time compra e tudo mais. Só que tem muito essa questão. E hoje em dia também, cara, eu acho que o pessoal que tá subindo da base tá vindo com outra cabeça, com outra mentalidade. Mentalidade diferente, sabe? Mentalidade de tipo, eu conquistei aqui, mas eu quero isso aqui, eu quero mais. E não vindo com essa cabeça de, eu conquistei isso aqui, agora tá bom, isso aqui tá bom e não vou conquistar mais nada. Eu percebi que os meninos têm chegado no Vasco com a cabeça um pouquinho melhor agora. Sim. O Ignaldo, o Andrei, o Marlon parecem uns moleques mais centrados. A gente ainda via alguns anos pra trás, uns meninos chegando um pouquinho meio fanfarrão. Cara, porque no futebol, cara, é doideira. Pô, um moleque acorda 6 horas da manhã todo dia e tal, aí do nada ele acorda, a conta tá lotada, tipo, mudou, rede social, o cara é o bambambam, aí o cara, tipo, o empresário vai lá pundar o carro. Então, isso de certa forma, com alguns mexe com a cabeça. Não tem como. Se botar uma pessoa normal ali,
ganhando tudo, que ganhou, pô, tem vários casos de nego que ganhou na Mega Sena e perdeu o dinheiro todo, pô. Então é uma parada natural. Só que eu acho que hoje em dia o pessoal tá vindo com a cabeça totalmente diferente. E isso é maneiro, isso é bacana. Qual é o conselho que você dá pros moleques que estão chegando agora ou que tem um sonho de ser jogador de futebol? Cara, quando eu subi, eu falava assim, caraca, mano, eu quero tipo, conquistar e tal. Só que é um processo que ele não é de uma hora pra outra. Isso acontece com alguns. Com alguns, sim, é de uma hora pra outra, o cara pum, é vendido e acabou. Só que outros não. Outros é um processo mais demorado, mais lento. Então, não adianta o cara ficar com isso na cabeça, sabe? Não adianta o cara ficar assim, caraca, mano, pô... por exemplo, o cara tem 18 anos, aí o cara, pô, no subprofissional e tal, o fulano já tá no profissional, com essa, tipo, afobação de querer subir. Não, mano, é um processo natural que tu vai passar por todos os momentos, uma hora ou outra. Verdade. Caio, tem alguma coisa que te marcou nesse período que você tá no profissional que você falou assim? Porque, por exemplo, a carreira de jogador é muito curta. E às vezes muitos jogadores são chamados de mercenário porque, pô, saiu num time daqui para ali. Você tem essa consciência? Porque, por exemplo, um jogador que ele tem a vida muito longeva, igual o Nenê, que é raro, ele vai até 40 anos de idade. 40 anos de idade, pela expectativa do brasileiro hoje aí que vive até os 70 e brau, o cara ainda tem no mínimo mais 30 anos para viver se ele tiver saúde. Não é importante cada vez mais um jogador ter hoje educação financeira, entender que primeiro, eu acho que o grande erro, igual você falou, por exemplo, pô, agora eu ganhei mais massa muscular, meu percentual de gordura baixou. Eu acho que falta muito para jogador de futebol ele entender que antes de qualquer coisa ele é atleta. É cuidar da alimentação, hora de sono, tudo isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E, cara, eu acho também que quanto mais cedo o cara perceber isso, melhor ele vai em campo. Por exemplo, se eu tivesse percebido isso há 2 anos atrás, hoje eu estaria, não sei, estaria em outra situação, por exemplo. Então, quanto mais rápido o cara perceber que ele realmente precisa se tratar, se condicionar, se preparar, não que não se prepare, não que não se condicione, mas tô falando do algo a mais, do cara, tipo, ter uma parada por fora, o cara se cuidar na alimentação, tipo, não beber refrigerante. Quanto mais o cara perceber isso, mais longe o cara vai, não adianta. E como é que é essa relação com a família? A gente ouve muito relato de que tem jogador que sustenta a família inteira, tem uma pressão muito, muito em casa de, caraca, se não for você a gente vai continuar nessa vida aqui complicada. E tu, teu caso, como é que foi tua estrutura familiar? Tu era esse caso de que tu era a salvação da lavoura da família? Então, cara, meu pai e minha mãe, graças a Deus, eles estudaram e eles conseguiram, tipo, quando eu era pequeno, eu não passava, tipo, caraca, dificuldade. Tipo, eu morava na comunidade, só que eu não passava dificuldade, porque meu pai e minha mãe sempre trabalhavam. Tipo, eu não tinha, caraca, uma condição absurda, mas eu nunca passei fome, graças a Deus. Porque meu pai e minha mãe sempre foram da linha do estudo. Meu pai passou no concurso, minha mãe pedagoga, professora. Então, eles sempre tiveram essa parada na minha família do estudo. Então, quando eu comecei no futebol, eu não falava assim, caraca, mano, tem que jogar porque a minha família tipo, depende 100%. É claro, porque eu quero dar uma condição bem melhor pro meu pai e pra minha mãe. Isso aí é inevitável. O cara ganha dinheiro, o cara recebe um aumento de salário, pô, ele quer dar algo a mais pra uma pessoa que sempre teve com ele ali no dia a dia. Isso aí é inevitável. Então, pô, a gente acompanha muitos casos de pessoas que, meu irmão, o cara sustenta a família. O cara sustenta a família. É pai, mãe, irmão, 3 irmãos, 4 irmãos. Então, o cara tem que ter uma cabeça muito boa nessa questão. Eu, graças a Deus, minha família sempre me apoiou. Tem até, quando eu fui pro Fluminense, lá na época tinha pedágio, né? Lá no... No Xerém. Xerém, tinha pedágio e tal. Pô, mano, tinha época que eu não podia pagar o pedágio. Não dava. Aí minha mãe ia no meu tio, nos meus tios e tal. Meus tios sempre me ajudavam, meu avô, meus avós na época.
Então, tipo assim, a família toda tá dentro do processo, sabe? A família toda tá ajudando para que eu consiga alcançar o meu objetivo, que era jogar profissionalmente. Você vê que em alguns casos até atrapalha, porque assim, de uma certa forma, é bem complexo, porque aí a gente vai entrar um pouco na estrutura do que é o Brasil, né? Mas assim, eu acho que todo mundo deveria ser responsável por si. O pai e a mãe é responsável pelo filho até ele completar a maioridade, e esse filho, depois da maioridade, no caminho natural, ele deveria ser responsável por ele. Mas por essa estrutura dificultosa da família, às vezes um que consegue melhorar um pouco na vida, ele tem que carregar todo o restante. E eu vejo às vezes o cara com muito problema, às vezes tá bem no campo, mas ele tá cheio de problema familiar que na teoria não deveriam ser nem problemas dele. Você vê que isso acaba às vezes atrapalhando algumas pessoas? Tipo, aí as pessoas acham que estão ajudando, né? Mas no caso estão atrapalhando. Porque, pô, cara, o cara tem que entrar ali em campo, mano, só pensando naquilo. Aí traz coisa interna de família, aí briga de família e tal. Então isso acaba atrapalhando o rendimento do cara. Quem é teu ídolo no esporte? Cara, meu ídolo, pra mim, tipo, história de vida e como atleta é o Daniel Alves. Pô, legal. Daniel Alves. Por quê? Cara, é um cara que é simples, tipo, veio do nada também. Veio do nada. E, meu irmão, a história dele como atleta é bizarra. Tipo, vê quantos títulos ele tem. A parada é sinistra. Então, tipo, é um cara que sempre que eu paro assim, eu vejo e acompanho. E o que tu pega de exemplo do Daniel Alves? Acho que superação. Superação. Que é uma coisa que na vida dele teve muito. E seleção brasileira, o que tu acha esse ano da Copa aí? Dá pra nós levar? Mané, caraca, será que vem um Hexa, filho? Acho que vem. Acho que vem um Hexa, cara. Mas, claro que posso desmerecer as outras seleções, né? Que tem muita qualidade também, mas eu acho que o Brasil. Acho que o Brasil vem forte sim, mano. O Brasil tem muito moleque aí que tá no auge agora e vai poder ajudar pra caramba. O Fui Clear teve aqui semana passada, ele. Até um dos cortes do canal ele falou assim: a gente tá pronto pra ser campeão, mas também tá pronto pra voltar pra casa cedo. Porque o futebol hoje encontra-se num grande equilíbrio mundial. Aí ele cita Brasil, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Bélgica, Portugal, Argentina. Essas 8 seleções aqui, qualquer uma delas, você pode achar uma ou outra melhor. Mas qualquer uma delas num jogo, lembrando que Copa é mata-mata, pode dar qualquer um. Cara, se eles. É assim, eu acho assim. Se passar das quartas, vai embora. Que deixou chegar, filho, a seleção brasileira vai embora. E tua opinião sobre o Neymar? O que tu acha do Ney? Pô, tá maluco, o Ney é fenômeno, pô, tá maluco. Já teve com ele, não? Não. Mas o Neymar é fenômeno. Eu até falava pra minha irmã, eu acompanhava o Neymar tinha 12 anos de idade. Aí na época eu não tinha computador, né? Aí ia na Lan House. Na época, botava um realzinho lá. Tem gente que nem sabe o que é Lan House. Eu já tem gente que nem tá ligado. Já botei muito realzinho na Lan House. Tem gente que nem tá ligado o que é Lan House. Aí beleza, botava. Aí minha irmã ficava lá comigo assim. Aí eu falava assim: caraca, aí, irmã, esse moleque aqui vai ser o fenômeno. Eu falava, vai ser o fenômeno. E isso, né, ele na categoria de base. Aí ele com 15 anos, eu falava, caraca, irmã, pô, esse moleque aqui. Então, tipo, quando ele sobe pro profissional, ali, eu já tava acompanhando ele, pô, maior cota, pô. Então, caraca, eu falo assim, caraca, mano, esse moleque aí, eu quero ser esse maluco, mano. Eu quero ser igual ele, mano. Aí fazia cabelo, fazia... Imitava os cabelos, teve moicaninho em casa dele? Moicano, chuteira. Mas é um cara que venceu na vida também, né? Tomara que traga o Hexa pra nós. E como é que tu vê essa relação conturbada dele com a mídia, mesmo sendo a maior estrela talvez até brasileira? Ah, cara, a gente vê... Eu tava até conversando com a minha esposa esses dias, que a gente vê muita gente fazendo um jornalismo errado, sabe? E não dando a notícia, mas tipo, dando a opinião assim em cima da notícia, sabe? Então isso acaba prejudicando ele. E, pô, ele em si acabou se prejudicando também, por conta de polêmica e tudo mais. Eu acho que
outras coisas. E, pô, o Neymar, mano, o Neymar é o ídolo do Brasil, mano. O Neymar é o ídolo do Brasil, pô. Se tu vê aí, tipo, o jogador que chegou aonde ele chegou, era pra ser, tipo, reverenciado, como outros foram, sabe? E o Neymar, ele é o primeiro grande ídolo brasileiro da época da era das redes sociais. Exatamente. Tem isso também. Pô, o Neymar é um marco. Se tu tava até vendo um vídeo esses dias, o maluco chega assim e fala assim, pô, quem é esse aqui? Aí o maluco fala, pô, não sei. Aí quem é esse aqui? Neymar. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ele começa a estourar ali 2000 e... Começa a jogar em 2011, ele já jogava com o Dedé, ele é pra trás, ele é 2010. 2010, 2009, 2010 ele começa a jogar. Então, assim, é um momento lá atrás, ainda começando no Facebook, e depois vem Instagram. Então ele foi o cara que carregou essa era, sabe? O Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, esses caras não pegaram essa exposição. Já tava no final, O cara hoje aí tá... tu imagina se o Ronaldinho pegasse a exposição que tem hoje. Do jeito que a mídia é. Como é que é o media training de vocês hoje? Cara, o media training que o Vasco dava, mano, é muito bom. Até quem começou com isso foi o Greg, na época. Gente boa, mandar um beijo pro Gregório aqui. O Greg é fenômeno. Greg aí, tamo junto. Ó, marca o churrasco. Valeu, tá me devendo. O Greg tipo, o Greg chegou, acho que em 2011, 2012, na época. Mano, ele chegou... Não sei, vocês não pegaram também essa época, TechPix. Teve. Aí ele tipo, chegou, aí ficava tipo, gravando assim os jogos e tal na época. Aí começou a tirar foto nossa na base. Aí ele começou a trabalhar no Vasco. Tipo, ele tinha um blog, eu acho que na época. Aí começou a trabalhar no Vasco, mano. Aí foi. Aí, pô, fazendo um bom trabalho que ele faz, aí foi pro profissional. Cara, o Greg no Vasco... O Greg é um dos poucos assessores de imprensa que eu tenho vontade de marcar um podcast. Mano, ele é muito A história... boa. Não é nem isso, cara. A história de vida do Greg é surreal. Surreal. Primeiro, ele é torcedor do Vasco. Ele vem lá do Nordeste. Porra, viciado no Vasco. Começa a fazer o trabalhinho dele lá, chama atenção. O Greg no Vasco já foi fotógrafo, assessor de imprensa... Fazendo media training, o Greg só não botou chuteiro e foi pro campo ainda. Vou te falar, tem aqui no Facebook ainda as fotos. Tipo, ele mandava tipo um pack de 30 fotos, tô jogando. Na época de graça, mano, sem dar nada. Aí logo depois, mais pra frente, a Sara... Sim, Sara Borborema. A Sara Borborema começou a fazer também o media training, assim, mais profissional, com mais estrutura. E a gente começou a dar entrevista melhor, né, também, né? Falar melhor, né? Então, muito obrigado, Greg, Sara. Muito obrigado, vocês são brabos. E é isso, irmão. Pra encerrar o episódio, eu tenho a tradição de, no final, deixar o convidado me fazer uma pergunta, caso ele queira. Então, vamos lá. Qual foi o cara, assim, que tu era fã, assim, que tu tinha vontade, assim, de entrevistar e tu entrevistou? Cara, boa pergunta. Aí, eu rapidinho antes de te responder, eu acho que o Tenório é o primeiro, né, Bruno, a falar assim, não tava preparado pra essa daí. Todo mundo sempre mete esse migué, né? Preparado, o cara é preparado, pô. O cara é preparado, né? Diferente, preparado, moleque. Cara, vamos lá. Eu já entrevistei muitas pessoas que, por exemplo, Mauro Galvão, um dos maiores ídolos da história do Vasco, eu já entrevistei. Você entrevistou o Mauro Galvão? Já, foi ele que me colocou de lateral, pô. É mesmo? Foi. No jogo lá em Itaguaí. Tu jogava de quem antes? Eu jogava de atacante. É mesmo? Eu era ponta. Aí, olha aí, tudo pra mim ver da lateral mesmo. O lateral esquerdo quebrou o braço, aí o da esquerda foi pra direita, e o moleque que fazia a direita, que era volante, chegou pro treinador e falou assim, não vou fazer a direita não. Aí eu olhando pro cara, falei, caraca, mano, doidinho pra jogar. Aí o treinador virou pra mim e falou assim, pô, Tenório, tem como tu quebrar ali na lateral? Eu falei, claro, pô, tem, querendo jogar, né? Aí o Mauro Galvão tava assistindo o jogo na época, eu acho que ele era diretor da base. Ele era diretor da base. E os caras estavam procurando lateral e tal, enchendo o saco dele. Aí acabou o jogo assim, eu fui comer na cantina que tinha lá em Itaguaí. Aí eu tô vendo ele dando esporro no treinador. Falou, pô, tu falou pra mim que não tinha lateral, pô? E que é esse moleque aí que tá jogando na lateral? Pô, o moleque joga pra caramba e tal. Aí ele falou, não, pô, ele é atacante. Aí ele, fala pra ele aí que se ele quiser ver lateral, ele é lateral. Aí eu fiquei 3 meses de atacante e logo virei lateral.
Então, tipo assim, fiz a base toda de lateral. Cara, legal. Olha como é que o mundo é pequeno. Se tem o nome dele e vê uma resenha do Mauro. Pô. Mauro, beijão, tamo junto. Obrigado, Mauro. O Mauro é um dos caras que eu acho que amigo é uma palavra forte. Mas talvez dos jogadores que eu tenho mais contato, assim, dos ídolos do Vasco, é o Mauro Galvão de longe. A gente conversa muito, ele curte minhas paradas todo dia. É um cara simples, mano. Um cara de Demais, demais. Cara, assim, vamos falar da bola e vamos falar do jornalismo. A minha referência, eu já falei isso pra ele, é o Rica Perrone. E o Rica teve aqui. É um cara que já entrevistei ele aqui no podcast uma vez na casa dele, ainda final de 19/20. A gente tem um relacionamento muito bacana. Então, assim, ó, é um cara que eu admiro muito o jeito dele. E o bacana do Rica é que, assim, ele é um cara que ele desconstrói toda a imagem do jornalista tradicional. Sim. É um cara que grava de bermuda, de boné pra trás, fuma às vezes no meio da live. Tipo, é resenha total. É resenha total, Sim. mas é um cara que ele... Primeiro, eu acho que ele é muito correto. Ele não é um cara de entrar muito na vida pessoal dos outros, ele respeita o atleta. Sim. E uma parada legal que o Fui Clear falou no dia que ele veio aqui, eu fiquei reticente um pouquinho. Falei, cara, mano, verdade. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que um jornalista tem que ter, ou um comentarista, quando ele vai analisar um pós-jogo, ele tem que ter respeito pelo atleta. Eu vou explicar pelo quê. Primeiro, a maioria, pode botar aí, 90% das pessoas que trabalham com futebol, um dia sonharam um dia ser jogador de futebol. Uns nem tentaram porque já sabiam que era muito ruins, ou outros até tinham qualidade, mas não conseguiu. Ele é fenômeno, né? Então, assim, mas de longe, por exemplo, você pode fazer 10 jogos quebrando. Eu fui atleta de base, eu fui até o último ano de junho e não profissionalizei. Eu não tenho direito, por história de vida nós dois, de eu me achar no direito de falar, pô, o Tenório é um merda. Por pior que você esteja jogando, você já é melhor do que eu, porque você chegou onde eu não cheguei, pô. Quem sou eu pra falar que tu é ruim? De cara, tu já é melhor do que eu, porque nós fomos na base, você profissionalizou, eu não. Então isso foi uma parada que ele falou, que eu falei, cara, maneiro. É o respeito ao atleta, que por ele estar ali, ele já, nesse pressuposto, ele já larga na tua frente. Você pode comentar que o cara não foi bem, o cara tá mal, fez um jogo ruim. Normal também, normal. Agora, isso. o respeito, esse cara é uma porcaria. Ele não tem condição de ser profissional. Ele não pode jogar no clube tal. Ô, peraí, cara, respeito. Inclusive, você abre margem pro jogador, pro outro chegar e falar assim, não, você não tem condição de ser jornalista também. Então, eu acho que falta muito a linha do respeito. Sim. E uma parada importante também na pandemia, que todo mundo que trabalha com esporte tem que entender que, cara, a gente vive em função do espetáculo. Sem o clube, primeiro, o mais importante é o torcedor, que sem o torcedor não tem um clube, sem o clube não tem um atleta. Sim. Então tu pode ser o Messi, irmão, com uma história fenomenal, você jamais vai ser maior do que um clube, porque por maior talento que você tem, se não tiver um clube, você não vai jogar em lugar nenhum, teu talento serve de nada. Exatamente. Então é toda uma cadeia, o jornalista, para ele comentar, ou para ele escrever, ou para ele entrevistar, precisa da torcida, do clube, do jogador. E o grande artista do espetáculo, a peça-chave ali, a estrela, é o jogador. É ele que faz o espetáculo, é ele que dá a notícia pra gente. Então tem que ter o respeito. Então essas coisas eu comecei a ficar um pouco mais reticente. E aí às vezes tem uma galera que tá em casa e não entende. Eu já sempre fui da minha índole, eu nunca fui esse cara de esculhambar os outros por educação mesmo, meus pais me ensinaram a ser assim. Mas hoje, cada vez mais, eu tomo mais cuidado na hora de falar de um jogador. Tipo, eu acho assim, beleza, o cara foi mal. Tipo, fala do jogo do cara, sabe? Fala do que ele não rendeu no campo, tá ligado? Agora, tipo, o nego vai muito pro lado pessoal, de família, da esposa, do não sei o que lá. Então, tipo assim, entra na vida do cara. Mesma coisa de tu fazer, tipo, uma reportagem e tal, e eu falo da sua mãe, falo da sua esposa e tal, falo da sua namorada, não sei. É a mesma coisa que fazer isso. De coisa até que não tem nada a ver. Sim, exatamente. Ele pintou o cabelo. Exatamente. Ele botou uma trança. Cara, o que tem a ver a trança ou pintar o cabelo com o que ele jogou, ou até com o meu trabalho aqui? Então, assim, realmente, essas coisas eu tenho parado para prestar um pouco mais atenção. Eu tô cada vez, sempre fui, mas tô mais cuidadoso ainda. Inclusive, foi engraçado, ontem, o Vasco perdeu pro CSA de 2-0, e aí no meu pós-jogo eu falei assim, acho que o Emílio demorou um pouco a mexer no time e tal, mas não tô criticando o Emílio. Aí teve um cara que comentou assim, como assim? Eu não vou... como é que foi que ele comentou?
Como assim você não tô aqui criticando o Emílio? Porra, vaselina do caramba. Não, irmão, respeito. E o que eu quis dizer com aquilo foi o seguinte, porque tem gente que às vezes mistura. Eu teci um comentário em cima do Emílio naquele dia específico. Porque eu acho que o trabalho do Emílio vem muito bom, inclusive eu manteria ele até o final da Série B. Mas pra não parecer que tu tá dando uma marretada no cara no todo, era específico do jogo, eu pontuei desse lado. Mas a galera do outro lado já tá esperando a marreta. Acha que tem que bater, que tem que pegar, que tem... Cara, não é assim. Até porque eu acho que tem que ter uma coisa importante em qualquer área da vida, é empatia. Você poderia estar naquele lugar ali, óbvio, que o jogador também, ele não... Porra, o clube de futebol não é filantropia. Ele não tá ali pra resolver a vida de ninguém, não é associação, não. Sim. O cara, ele é profissional, ele tem que render, não tá rendendo, põe outro. Mas eu acho que falta um pouco mais de respeito. Eu acho que, inclusive, a gente tem uma cultura no futebol muito tóxica. Tudo a gente mete pau, mete porrada. É pros dois lados. O cara faz 2 jogos bons, craque, ele é o rei, estrela, aí, e 2 jogos bons, porcaria, não presta, não presta, manda embora. É a cultura muito nossa. Caio, obrigado por você ter vindo aqui. Nada, eu que agradeço. Espero que você tenha gostado do papo, foi um prazer. Acompanho vocês desde a base e eu tenho um carinho diferente pelos moleques da base. Já veio aqui você, Miranda, Hugo Borges, Caio Lopes, porque eu vejo vocês jogando desde sub-15, 17, 20. A gente tem uma idade não muito diferente, eu fiz 29 anos de idade agora. Então eu vou ver eu vou ver vocês da base até encerrar a carreira. Então, de uma certa forma, a história da gente está sendo escrita junto. Sim. Então, eu tenho um pouco carinho diferente pelos moleques da base. Te desejo todo o sucesso do mundo. A gente não sabe se tu vai voltar ao Vasco ou não. Mas, independentemente de onde você esteja, eu vou estar te acompanhando, torcendo por você. E que a gente possa estreitar esses laços aí daqui pra frente. Obrigado por ter vindo. Com certeza, valeu, obrigado. Gostou da resenha? Pô, maneiro pra caramba, pô. Obrigado aí por ter aberto esse espaço aí pra falar um pouco da minha vida, né? Num todo. E sucesso também no podcast aí. Espero que tenha muito sucesso. Valeu, mano. Obrigadão aí. Galera, as redes sociais do Caio Tenório tá aqui na descrição do vídeo. Você que quiser ver esse papo pegou pelo meio, vai ficar a live toda aí. E nos próximos dias aí vai começar a subir os nossos cortes também. Teve superchat? Olha que eu nem perguntei. Vamos lá, ó. Carlos Caju. Mandou, ó, 777, ó. Mandou aqui R$7,77. Tá animado com a safra esse aqui, ó. Ih, mané. Caio, tem um burger aqui na Mad Buffalo te esperando. Um abraço, meu amigo. Conhece? Ih, esse daí é parceiro, mano. Esse daí, quando eu saía dos jogos lá, aí ele falava que tinha um hambúrguer de graça. Vascaíno. Gente boa pra caramba ele. Pô, maneiro. Um abraço aí, Carlos Caju. Mad Buffalo. Tamo junto, Caju. Tamo junto. Fazer um jabazinho pra ele. Ele é lá de... Cara, da Vila da Penha, pô. Vila da Penha? Tem Instagram, a parada dele? Tem Instagram. Galera, procura aí, ó. Mad Buffalo aí, que já encheu a barriga do Tenório algumas vezes. Mad Buffalo é o melhor, rapaziada. Pede lá, pode pedir. Vambora. E pra fechar, Gabriel Sabará. Não aproveitar o jovem Caio para pegar terceira reserva do Avaí de 30 anos é um pecado. Que falta de planejamento. Quer comentar a opinião aqui do... Não comento não. Respeitar o companheiro de profissão, né? Com certeza. Mas você acha que você teria vaga no atual elenco do Vasco? Cara, eu gostaria de estar dentro do processo, né? É claro que eu gostaria de estar dentro do processo. Mas também respeitando todos. Como eu respeitei também quando tava disputando com o Pikachu. Tinha eu, Pikachu, o Vink na época. E eu respeitei o processo, consegui jogar. Então eu acho que é mais isso. Mas você se via tendo condição de estar ali dentro do plantel hoje? Não, sim, pô, sim, claro, com certeza. Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu a resenha até aqui. Como eu informei pra vocês, os cortes vão começar a subir nos próximos dias. Segue o Caio Tenório. As redes sociais dele tá aqui na descrição do vídeo. Segue a gente também no Instagram. E é isso. Segunda-feira começam os novos episódios aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E segunda-feira o Dieguinho volta. Valeu, fui!